Olá, pessoal! Olá, pessoal! Muito boa tarde! Espero que todos estejam aí me ouvindo direitinho, que esteja tudo bem, para a gente poder começar mais uma palestra sobre a vida de Charles Darwin. O que foi a vida de Charles Darwin? Quem é este cientista que todos nós muito admiramos? Gostaria de saber que vocês me dessem aí uma dica para mim aí, se estão todos assistindo, se estão me ouvindo já, podem escrever no chat aí do lado, que eu consigo perceber aqui, porque aqui a gente trabalha assim, sem assistência de palco, sem assistência de iluminação, nem câmera, a gente é que se vira, tá bem? Muito bem. Então, se estão me ouvindo, já já nós vamos começar com a nossa palestra. Só esperando as pessoas entrarem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Já informo a vocês que esta é uma palestra muito especial, porque ela é uma palestra que a gente faz em parceria desta vez com a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, com o laboratório do nosso querido colega Hipólito, o LEPEC. A gente já até postou aí em cima, para vocês todos, um formulário de presença para que vocês possam ir seguindo aí o formulário de presença do LEPEC. Muito obrigado, espero que todos vocês estejam me ouvindo bem. Já estou agradecendo o pessoal aí que está dizendo que está ouvindo bem ali do lado. Quero saber, me contem uma coisa, porque eu não posso colocar o Facebook para eu ver aqui, mas eu tenho a impressão que está tudo certinho e que eu posso começar a palestra. Vocês veem a minha imagem e vocês devem estar vendo também uma imagem do lado, aí uma tela de PowerPoint, aonde eu vou fazer a apresentação da palestra. Queria só confirmar com vocês se ela está aparecendo para todos vocês aí. Eu acredito que sim. Então, vamos começar a nossa palestra no dia de Darwin, o Darwin Day de hoje, e mais uma vez reforçando, junto com a Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade Passos, do nosso colega Hipólito, seus alunos, seus colaboradores de lá, que a gente gosta muito. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa palestra aqui. Vamos começar a apresentar para vocês, então, a vida de um evolucionista atormentado. A vida de Charles Darwin. Tá bem? Vamos iniciar aqui. Só estou esperando uma confirmação no Facebook, porque tem um delayzinho aqui, só para a gente ver se está tudo bem realmente, se eu posso tocar firme com a apresentação, porque agora eu já não tenho os comentários de vocês. Ah, tá lá, tá bonito, tô vendo lá, parece que tá correndo tudo bem. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre a vida de Charles Darwin hoje. Por que essa é uma vida que nós podemos dizer que é de um evolucionista atormentado? Muito bem. Primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar para vocês a época, a vida em que Charles Darwin viveu, para que vocês entendam a cabeça desse homem, o pensamento dele, como é que as coisas funcionavam na época dele. Antes um pouco do Darwin nascer, nós temos que lembrar que o ano de 1789 é o ano que marca a Revolução Francesa, a Revolução na França, na Europa. Então, o que acontece? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estavam tomando conta do ambiente e modificando o establishment, modificando aquela relação que predominava na Inglaterra entre Tories, que eram a favor da monarquia anglicana, os abençoados por Deus, e os Whigs, os livre-pensadores, aqueles influenciados pelo iluminismo, que compunham o embrião de uma sociedade capitalista e de uma revolução industrial. Nesse meio termo, tinha um camarada chamado Erasmus Darwin de Lichfield, que era um médico. Ele era um médico livre-pensador que escrevia contos eróticos. Ele tinha muitas marcas da varíola e escreveu um livro chamado Zoonomia, onde ele defendia várias teorias lamarquistas, propondo a evolução. E tinha nesta mesma época também um outro senhor chamado Josiah Wedgwood.
Esse senhor chamado Josiah Wedgwood, ele era um homem que trabalhava com cerâmica. Ele compunha o embrião de uma elite industrial em Birmingham. Desde 1760, essa família já trabalhava com cerâmica e estava se desenvolvendo. E ele tinha uma sociedade muito interessante, que era a sociedade lunar. Ele e os colegas se reuniam na pastagem à noite para discutir ciência, moralidade, política, longe do pessoal da fazenda, para isso não chegar no ouvido da rainha. Quando do rei, na época ainda, né? E quando todo mundo perguntava o que eles estavam fazendo lá no meio do mato, ele falava assim, estamos olhando a lua. E eles eram chamados de Sociedade dos Lunáticos. Daí a palavra lunático, gente, olha que interessante. Essas duas pessoas vão ser os avós de Charles Darwin. O Erasmus, o avô por parte de pai, e o Josias, o avô por parte de mãe. O Erasmus, então, ele tem dois filhos, o Charles e o Robert. O Charles vai estudar medicina em Edimburgo, se fura lá com uma faca, pega uma doença e, pum, morreu. Sobrou só o Robert, tá? Naquela época, gente, morria assim, mais do que hoje de Covid. Aí, o que acontece? O Robert herda tudo do avô, do Erasmus Darwin de Lichfield. Ele herda do Erasmus tudo. E naquela época, um médico ganhava bastante. O médico era um caixeiro viajante, não parava, mas ele ganhava, assim, num mês, coisa que mais de 40 trabalhadores não faziam, né? Num dia ele ganhava mais do que 40 trabalhadores da época não faziam num mês. Então ele deixa terras, ele deixa dinheiro, ele deixa bens, tudo para o Charles. Esse Charles, então, ele vai casar com a filha do Josias, a Susana. Eles casam, então, e formam uma família. Já nasce uma família rica, porque ele recebe de dote uma casa em Demont e mais 25 mil libras, que naquela época era uma fortuna, era muito dinheiro, tá? Então, em 1802, o Erasmus morre, tá? E o Napoleão Bonaparte está tendo a sua grande ascensão na Europa, a Inglaterra morrendo de medo de ser invadida, o rei preocupadíssimo com reformas, se aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade ia tomar conta da Inglaterra, o que queria fazer? E é nesse meio termo que, em 12 de fevereiro de 1809, nasce um cidadão chamado Charles Robert Darwin, em homenagem aos dois antecessores, né? O tio e o pai, Charles e Robert. Charles Robert Darwin. Então, Darwin, ele nasce já quando ele vai completar 8 aninhos, a mãe dele vai ter um outro filho, porque naquela época, minha gente, era assim, né? Não tinha televisão, não tinha essas coisas, né? Neguinho não perdia tempo com bobagem de Big Brother, WhatsApp e YouTube, não, a turma fazia outras coisas mais interessantes. Então, a mãe do Darwin vai dar à luz novamente e não aguentou, morreu dessa vez. Quando ela morre, ela deixa, então, um Darwin pequeno, e isso vai ser fundamental na vida do Darwin, tá? A perda da mãe, logicamente, um trauma, mas Darwin será criado por 3 irmãs, por um irmão malucão e muito legal, muito amigo do Darwin, que era o Erasmus, tá? E um pai que era um pai ausente, um pai que era um médico caixeiro viajante, que não parava, ficava para lá e para cá o tempo inteiro. Então, o Darwin, ele tem, de fato, muita liberdade para crescer. E ele tem pouca tutelagem em cima dele. Embora tenha 3 irmãs que querem mandar, em casa onde o gato não está presente, o rato sobe em cima da mesa. Então, o Darwin vivia com o irmão Erasmus, fazendo um monte de coisas diferentes, um monte de bagunça. Dali 2 anos, quando Darwin está completando 10 aninhos, a rainha Vitória toma conta da coroa, tá? E ela vai ser uma rainha muito importante para a Inglaterra, porque ela é a rainha navegante, é a rainha conquistadora. 1901 no poder. Então vejam só como essa coisa de rainha é séria na Inglaterra, tá? Em 1823, o pai, cansado das bagunças do Erasmus, manda o Erasmus para Cambridge para estudar medicina, se tornar médico igual ele. E o Erasmus vai para Cambridge, começa a aprender um monte de coisa de química, e quando ele volta, ele monta um laboratório de química nas férias, no quintal com o Darwin, tá? E esse laboratório de química que eles têm lá no quintal
esse laboratório vai se desenvolvendo bastante, o Darwin com o Erasmus vão fazendo um monte de coisa naquele laboratório, e o Darwin, ele era um cara assim muito esperto, ele era um grande caçador, um exímio caçador já desde molequinho, tá? Então ele fazia coleções, caçava, deixava as irmãs malucas. Então, em 1825, quando Darwin está com 16 anos de idade, as irmãs não estão dando mais conta dele. E aí elas pedem para o pai, manda esse moleque embora daqui. O pai pega e manda o Darwin não para o mesmo lugar onde o Erasmus estava, porque ele falou assim, eu junto os dois em Cambridge, já não está dando certo lá, o Erasmus vira médico, que eu já estou querendo aposentar ele. E mais para frente o pai realmente aposenta o Erasmus, porque o Erasmus era uma catástrofe como médico. Ele manda o Darwin para aprender medicina na Universidade de Edimburgo, com 16 anos de idade, na Escócia. Para vocês terem uma ideia, olha aqui a figurinha do lado, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, é aonde o Darwin nasceu, em Shrewsbury, tá bem? Aqui é Myer, onde tem a família do avô dele por parte de mãe. Ele vai de carruagem, cavalo, até aqui em cima, ó, em Edimburgo. Vejam que Londres está aqui embaixo, Cambridge está aqui. O Erasmo saiu de cavalo escondido daqui, ó, e foi até Edimburgo para esperar o Darwin chegar, gente. Vocês imaginam uma coisa dessa? Era um irmão que gostava muito do outro. E ele não foi lá só para esperar o Darwin chegar, logicamente. Ele já estava lá esperando o Darwin para levar o Darwin para conhecer a cidade de Edimburgo, para conhecer os barzinhos de Edimburgo, porque é uma coisa que a gente não fala muito, mas o Darwin, ele era um carinha assim que gostava de paquerar, gostava de namorar. E o Darwin, então, foi criado nesse ambiente de liberdade de tudo. E quando ele chega em Edimburgo, aí é que ele encontra a liberdade para valer mesmo. Porque Edimburgo era a universidade dos livre-pensadores. E lá ele leva o livro Zoonomia, ele vai ler Zoonomia, o livro do avô dele pela primeira vez, vai começar a entender sobre evolução. Ele não aguentava ficar nas aulas de medicina, ele vai caminhando pelo campus da universidade, procurando coisas diferentes para fazer, escuta que existe ali uma pessoa de cor de pele negra, e ele quer conhecer essa pessoa. Ele conhece, então, um ex-escravo da Guiana Francesa, chamado John Edmonston, fica amigo desse camarada, e esse camarada fala muito para ele de floresta tropical, e ensina o Darwin a fazer taxonomia, o que vai ser muito importante para o Darwin no futuro. E o Darwin ingressa numa sociedade de estudantes chamada Sociedade Pliniana, onde eles tinham discussão de livres pensamentos, discussão sobre tudo. Eles discutiam nessa sociedade, inclusive, olha só, gente, o Darwin com 16 anos discutindo se mente e razão tinham alguma composição, desculpem, composição biológica, alguma formação biológica. Se mente e razão estavam independentes uma da outra, como que isso funcionava no nosso cérebro? Imagina, gente, isso em 1825. Era uma coisa assim, era um pensamento super, super avançado, tá? E eles queimavam as atas dessas reuniões, quando elas eram muito sérias assim, com medo, né, de isso cair na mão de quem não devia e eles serem execrados, serem expulsos e coisa e tal. Só que o Darwin era um colecionador. Ele não queimava nada, ele guardava tudo. E esses registros deles ficaram num baú que um descendente do Darwin, um tataraneto do Darwin lá, entregou para a Universidade de Oxford, que fez um levantamento em um livro chamado Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, Desmond e Moore, no qual resgatam todos os mais de 12 mil bilhetinhos que o Darwin guardou. Bacana, né? O cara guardava todo o WhatsApp dele, gente. Printava a tela mais do que a Lava Jato. Muito bem. O Robert Edmund Grant vai ser o primeiro orientador do Darwin. Olha como esse cara era. Esse cara era ateu, lamarquista, evolucionista e um zoólogo. Vocês imaginam, então, a pessoa que foi se relacionar com o Darwin, tá? Que foi ser o primeiro orientador do Darwin. Então, ele tem a primeira descoberta científica dele com 18 anos, e ele volta em 1827 para passar férias em casa, e vai passar férias com uma pessoa que ele gostava muito, a Fanny Allen, uma vizinha que o Darwin gostava muito de sair com ela para fazer caçada. Eles iam caçar, passavam tardes inteiras caçando na floresta. Tá? As irmãs, logicamente, ficaram muito preocupadas com isso. E como o Darwin já não estava indo bem no curso de medicina, o pai decide que
Já aposentei o Erasmus, tirei o Erasmus de Cambridge, mandei o Erasmus para Londres, mandei o Erasmus ficar quieto, não me dá dor de cabeça, que ele está me deixando maluco, né? Eu preciso que tenha um nome respeitável para nossa família. Vou tirar o Darwin dessa coisa de medicina, já que o Darwin não gosta mesmo. E, em vez de mandar ele para Edimburgo, eu vou mandar o Darwin para Cambridge. Ele vai estudar para ser um pároco rural. Pelo menos esse moço se forma, vai ser um pároco rural, que é uma profissão respeitável, vai dar nome para nossa família, dinheiro eu vou ter para deixar para eles, não tem problema, tá? Só que quando Darwin chega em Cambridge, que era a Universidade com Cristo, né? É uma universidade assim onde ele vai estudar lá, vai se desenvolver lá até 1828, né, 1829 praticamente, né, no Christ's College, né, sob tutoria muitas vezes do John Stevens Henslow, o Henslow, botânico famoso, pároco rural botânico, que vai levar o Darwin para suas primeiras expedições botânicas pelos campos, né? Quando o Darwin chega em Cambridge, ele pega Cambridge num movimento de transformação também. Parece que tudo conspirava para o Darwin ter uma mente transformista, para o Darwin ter uma mente evolucionista, né? Porque a universidade mais fechadinha que tinha, de repente está num período de abertura. O Darwin chega lá num período luminoso dela, quando o reitor da universidade vai ser nomeado o senhor William Kirby. E sabem o que o William Kirby vai escrever? Um livro chamado An Introduction to Entomology. Um livro de entomologia. A primeira Bíblia de entomologia é escrita pelo William Kirby, nesta universidade, tá? Quando o Darwin está lá. Darwin fica muito amigo de vários reverendos, vários párocos. E um desses reverendos muito famosos é um geólogo, o senhor Sedgwick, que convida o Darwin para umas férias, onde ele vai fazer uma excursão de mapeamento do litoral na Inglaterra, o que é muito importante para o Darwin, porque o Darwin vai aprender nessa excursão a fazer mapeamento geológico, a trabalhar com geologia, com esse tipo de coisa. Então, percebam vocês, o Darwin tem várias fases na vida dele. Uma fase de livre pensador, uma fase de sem fronteiras, uma fase de muita independência, e agora ele está passando por uma fase onde grandes amigos dele, pessoas que estão tendo uma formação impactante na vida dele, são todos reitores, reverendos, gente que é Tory, gente que é conservadora, extremamente religiosa, e para quem o Darwin vai ficar devendo valores morais, devendo as portas que estão abrindo para eles. Aí vocês vão entender a angústia que ele vai viver quando ele volta da viagem, com uma teoria em mente que derruba tudo que essas pessoas acreditam. Tá bem? Olha, para vocês terem uma ideia do que o Darwin viu em Cambridge, como Cambridge estava em transformação, tem um belo dia lá que o senhor Richard Carlyle, um jornalista republicano, veja, a Inglaterra é monarquista até hoje, e Robert Taylor, o capitão do demônio, batem as portas de Cambridge e deixam uma carta na porta fincada com um punhal, convidando os reitores de Cambridge e os párocos de lá para discutir com eles na praça a pretensa existência de um senhor chamado Jesus Cristo. Gente, tem desaforo maior do que esse? Pois bem, até o pessoal que hospedou esses dois foi preso, tá? Olha, o Darwin foi para casa, então, né, formado, um pároco rural, ele conheceu bastante a vida do Henslow, achou que o pai realmente tinha muita razão no que estava fazendo com ele, né, porque realmente uma vida de pároco rural ia ser boa para ele, e um dos sonhos do Darwin era conhecer os trópicos, e ele iria conhecer as Ilhas Canárias numa excursão com o seu tutor da faculdade, o Hansey. Só que quando o Darwin está em casa de férias, recebe uma carta dizendo que o Hansey, infelizmente, faleceu, tá? Então o Darwin fica assim, muito decepcionado, tinha ido por água abaixo o seu sonho, né, de uma viagem tropical, mas aí no dia 29 de agosto, ele recebe uma outra carta do Henslow e de um outro pároco rural, amigo dele da universidade, o Peacock. E nessa carta eles falavam da viagem de um tal Fitzroy, que seria a segunda viagem com Beagle, que iria dar uma volta em torno da Terra para confirmar a circunferência da Terra, e que a rainha tinha pedido para ele fazer um bom mapeamento das costas da América do Sul, que era tudo que o Darwin queria, e que ele estava aceitando um naturalista de bordo que pudesse custear a própria viagem. Bom, o Darwin, então,
consegue, depois de conversar com o tio Jos, que o tio Jos interfere, escreve uma carta, vai falar com o pai dele, porque o pai não queria que ele fosse, as irmãs não queriam que ele fosse, um drama danado, ele precisava de dinheiro, aí o tio Jos dá dinheiro, o pai dele acaba sendo convencido, dá dinheiro também, e o Darwin embarca, por fim, nessa viagem, que vai para conhecer o mundo. E ele sai passando mal já desde o primeiro dia. Vomitava que não acabava mais, sabe? Então o Darwin, ele tinha aquele enjoo de maresia, aquele enjoo de mar, aquele enjoo de barco, e ele vomitava, não conseguia ficar dentro daquele barco, né? E vão indo, quando eles chegam assim nas Ilhas Canárias, que o Darwin fala, nossa senhora, essa viagem já está me custando tanto, vou descer nas Ilhas Canárias, vou conhecer os trópicos, quem sabe de repente eu até volto, né? Aí eles chegam ali, eles passam direto pelas Ilhas Canárias, porque ela estava em quarentena, e nas ilhas do Cabo Verde também, eles não iam poder descer do barco, porque estava tudo em quarentena, por causa que tinham ouvido falar que tinham barcos com cólera. Então não iam deixar ninguém descer nas ilhas para não transmitir cólera para as ilhas. Então, Darwin fica ali esperando o barco ser abastecido. Ele já estava lendo o livro Princípios de Geologia, do Charles Lyell, onde o Lyell dizia que a Terra mudava, que a geologia da Terra mudava. E quando Darwin está ali, na ilha de Santiago, que é uma ilha vulcânica, ele vê feixes de moluscos muito altos, muito acima da linha da água. E ele pensa, nossa, o que aquele camarada Lyell escreveu deve ser verdade. A Terra passou por uma mudança gradual. Teve um período que a água já foi lá em cima e agora a água está aqui embaixo. Puxa vida, é bom eu começar a pensar nisso. E ele começa a pensar nisso mesmo e a viagem segue. Até que em fevereiro eles chegam em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, onde Darwin adora, ele acha aquilo maravilhoso, né? Ele vê assim um Brasil, nossa gente, totalmente ainda virgem, Fernando de Noronha, muitas florestas, golfinhos, ele fica encantado com os trópicos. Chegam na Bahia de São Salvador, chegam em Salvador, na Bahia, no Carnaval. E Darwin descobre o Carnaval, porque já tinha Carnaval naquela época. Darwin aporta, Darwin fica em terra, enquanto o Fitzroy faz um monte de coisas com o barco ali de mapeamento. Aí depois eles entram no barco de novo e vão para o Rio de Janeiro. Darwin vai junto com o Fitzroy até o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, o Fitzroy resolve que quer voltar na Bahia, em Salvador, para confirmar o mapeamento que ele está fazendo da costa. O Darwin pede para o Fitzroy, então, para aquele mês que vai demorar essa viagem, ia demorar um mês essa viagem, para ficar no Rio de Janeiro e observar os ambientes tropicais. Nesse mesmo tempo, o Darwin recebe uma carta de casa. Vocês estão pensando que naquela época tinha Facebook, tinha WhatsApp, que isso é de agora, gente, né? Nem é do século XXI, isso não é nem do meu século. Eu sou velho do século XX, do século passado. Isso não é do nosso século. Imagina o tempo do Darwin. Ele recebia a carta, assim, quando um barco da Marinha encontrava ele, eles falavam, oh, tem um tal de Darwin aí, tem umas cartas aqui para você, ó, e entregava essas cartas. Então, essa carta que ele recebe, depois já de mais 3 meses de viagem, o que ele descobre na carta? Lembram aquela Fenial em que ele adorava? Prometeu guardar todo o amor da vida dela para ele quando ele voltasse da viagem? Tinha casado, a mulher casou. Darwin saiu, ela casou. Papuf, né? Pronto, aí ele fica numa desilusão amorosa danada, né? E aí ele vai junto com um alemão até uma fazenda que esse alemão tinha perto do rio Macaé, mais ou menos assim, uns 200 quilômetros de viagem de ida e volta. Ele vê onça, ele vê bicho, ele vê um monte de coisa, mas ele vê uma coisa que ele achou abominável no Brasil. E o Darwin prometeu que ia combater isso durante toda a vida dele e que ele ia combater países onde tivessem isso. Ele achou o Brasil um país de florestas maravilhosas, mas ele não aceitava a escravidão. Darwin considerava, com toda a razão, como todos nós, a escravidão algo abominável. Tá? E poucos sabem, mas Darwin batalhou durante toda a vida dele contra a escravidão, contra a escravatura, tá? Ajudando, inclusive, financeiramente, fazendo campanha contra governos escravocratas. Ninguém ouve falar muito disso, né? Mas Darwin agiu desta maneira, sim. Quando o Fitzroy volta, pega o Darwin no Rio de Janeiro e eles descem até Montevidéu, no Uruguai, onde o Fitzroy decide lá que vai
fazer um monte de mapeamentos ali, que vai andar com barco até Bahia Blanca, depois eles vão até a Terra do Fogo, porque na primeira viagem que o Fitzroy fez, ele tinha levado 3 fueguinos, Yorka Minster, Fuega Basket e Jimmy Bolton, que ele ia transformar esses caras em missionários religiosos, ia devolver esses caras na Terra do Fogo, e esses camaradas iam converter o povo todo que tinha ali. O Fitzroy era muito assim pela rainha, era muito por Deus, né? Era muito crente mesmo, crente para valer, tá? Muito bem. Então eles vão passando por tudo isso, né? Eles contornam a Terra do Fogo, eles contornam Cabo Horn. O Darwin vê os índios da Patagônia e fica pensando como é que podiam existir criaturas como aquela. Ele conhecia o Edmonston, ele viu os escravos, ele conhecia a gente. Todo mundo raciocinava, pensava. Os índios da Patagônia, tinha um deles que falava inglês. Então o Darwin começa a escrever nos caderninhos dele, que ele tinha 5 caderninhos que andavam com ele, e um caderninho chamava Transmutação, que era o caderninho da evolução. O Darwin começa a escrever nesse caderninho assim, ó, tem essa coisa de raça diferente, não. Isso aqui, ó, é tudo ser humano, isso é adaptação. Isso é um adaptado a viver lá no frio da Europa, é outro adaptado a viver lá na África, é outro adaptado a viver aqui na Terra do Fogo. Isso é adaptação. De alguma forma, o organismo se adapta a condições diferentes. Bacana, né? Então, o Fitzroy deixa os fueguinos lá e volta com o barco até Bahia Blanca. O Darwin faz um monte de coletas de fósseis, coleta um monte de fósseis. O Darwin passa ali por um período terrível na Argentina, onde ele conhece o General Rosas, o homem de mãos mais ensanguentadas do globo que ele já apertou, que teve que apertar a mão desse homem para conseguir a autorização para fazer a travessia. Esse General Rosas foi um general que os espanhóis mandaram para a Argentina para dizimar os índios. A missão era essa, acabar com tudo e qualquer índio. O Darwin escapa da Argentina embaixo de bala de canhão, atravessa o Rio da Prata embaixo de bala de canhão, perde um monte de coisa que ele tinha coletado, mas consegue mandar um monte de coisa através dos barcos ingleses que estavam ali embora para a Inglaterra, tá? Gente, tem uma passagem, a gente se pergunta assim, né? Nossa, tem o nome do Darwin para um monte de coisa na Terra do Fogo, Monte Darwin, Estreito de Darwin, né? E você fica imaginando assim que tudo isso foi depois do Darwin ficar famoso, né? Foi nada. Por exemplo, o Estreito de Darwin, quem deu aquele nome para o estreito foi o Fitzroy. Sabe por quê? Eles desceram ali com os barcos, né? Pararam o Beagle no mar, que é onde você tinha que parar, pegaram 3 canoas que tinha no Beagle e foram na praia procurar o York Minster, Fuega Basket, Jimmy Bolton e o Matthews, que era um pastor lá que eles tinham deixado junto. Quando eles chegam lá, encontram o Matthews peladão, porque tinham roubado as roupas dele e tudo, o cara estava quase morrendo ali, e os fueguinos tinham virado fueguino de novo e não queriam saber daquele negócio de conversão. Isso foi, assim, uma desilusão para o Fitzroy. Mas enquanto eles estão resgatando o Matthews, cai um iceberg no mar, forma um mini tsunami, e isso vem vindo para a praia. O Darwin, gente, era um cara grande, ele tinha quase 1,90m, 1,88m, alguma coisa assim. Ele era fartão, sabe? Ele junta os 3 barcos na corda, assim, nas costas dele, e sai correndo com aquilo em cima do gelo, aonde a onda quebra e leva tudo embora. Se o Darwin não tivesse feito isso, eles tinham ficado presos, porque não tinha barquinho para voltar para o navio. E uma água congelada daquela, como é que você nada até o navio? Tinha sido o maior transtorno da vida deles. Então o Fitzroy fica tão feliz que fala para o Darwin, aqui, esse lugar onde aconteceu isso vai receber o seu nome, Estreito de Darwin. Aí eles recebem uma carta, gente, que eles têm que ir para as Ilhas Falkland. Sabe aquelas Ilhas Falkland? As Ilhas Maldivas, lá, Malvinas? As Ilhas Malvinas, que a Inglaterra brigou com a Argentina brigou com a Inglaterra por causa dessas ilhas, já é desde aquela época. Estava tendo uma rebelião lá e eles são convocados para ajudar a sufocar a rebelião. Uma revolta nas Ilhas Falklands. Eles vão lá, o Darwin vai junto e tem que pegar a espingarda mesmo e dar tiro lá mesmo para sufocar a rebelião. Tá? Então, isso aqui, onde vocês estão vendo, né? Opa, apertei aqui. O Fitzroy resolve voltar até o Uruguai, gente. Não sei se vocês sabem, o Fitzroy era maluco. Ele resolve voltar até o Uruguai porque ele viu que estava muito perigoso seguir a viagem ali pelo gelo e ele resolve comprar um barco por conta dele, um barco chamado Adventure. Ele compra com o dinheiro dele um quebra-gelo chamado Adventure, um quebra-gelo
da época. Mas foi bom eles terem voltado, porque daí, nessa volta, o Fitzroy está contente com o Darwin convence o Fitzroy a deixar ele contratar nas horas livres um menininho chamado Convignon para ajudar o Darwin durante as coletas, preparação de material, para mandar embora. E ali o Darwin recebe uma carta de casa. Fazia tempo que não tinha notícia de casa, chegou o WhatsApp, tá? Aí ele vai abrir o WhatsApp, está escrito lá que o primo deles, o Hensley, que estudou com Darwin em Cambridge e fazia coleta de besouros junto com Darwin em Cambridge, né? Nasceu o filho do Hensley e era a cara do Erasmus. Então, né, já começa aquele mal-estar na família, porque o Erasmus era muito amigo lá da mulher do Hensley, aquela confusão, o Erasmus tem que sumir de novo, embora para Londres. E na carta tinha uma notícia muito triste também, que a prima mais velha dele, da família Wedgwood, que era uma que poderia ser esposa dele, a Fanny Wedgwood, tinha tido uma doença e morreu. Tá? Muito bem. Muito bem. Uma outra coisa importante que acontece nesse período é que o Augustus Earle, um grande pintor, além de médico naturalista da época, substitui no navio Conrad Martens. Se vocês forem no museu em São Paulo, no museu no MASP, né, no museu ali da Paulista, vocês vão ver lá quadros das pinturas de época caracterizando as pessoas e a vegetação do Augustus Earle. Tá lá. Muito bem. Então, o Darwin encontra os índios gigantes da Patagônia, eles sobem no Monte Tarn, onde o Darwin encontra conchas lá no pico do Monte Tarn, junto a 2.600 pés de altitude, onde ele confirma realmente, então, a mudança na Terra, né? Ele fala assim, nossa, de alguma forma teve um dilúvio nesse negócio aqui, porque veio água até aqui em cima, e a água até aqui em cima trouxe as conchas, depois a água desceu. Aí o Darwin pensa assim, nossa, se essa montanha surgiu e se ergueu e veio até aqui em cima, em algum outro lugar do mundo ela afundou. Então, quando surge um vulcão, por exemplo, surge alguma coisa assim, do outro lado do mundo alguma coisa deve afundar. Então, quando a gente passar pelo lado da Austrália, eu devo conseguir encontrar fossas muito profundas, o que confirmaria essa teoria. Olha que bacana, né? Nessa época, o Darwin está muito amigo do Fitzroy, ele comemora 25 anos de idade, ganhando o nome dele para o Monte Darwin, tá? E aí, eles recebem uma carta no navio que deixa o Fitzroy transtornado. Essa carta diz que a lei dos pobres foi aprovada, porque tinha um camarada que comandava a Companhia das Ilhas Ocidentais, né, das Índias Ocidentais, o Thomas Malthus. Lembram-se deles? Thomas Malthus, população cresce em PG, alimento cresce em PA. Tá? E ele tinha trabalhado muito para a aprovação da lei dos pobres, que é uma lei de abertura, é uma lei que ajuda o povo, uma lei bem assim que vai favorecer o capitalismo e enfraquece os Tories, os conservadores. Tá? Muito bem, vamos continuar, senão essa palestra fica assim muito... Né? Gente, o Darwin era um cara sortudo. Ele falava, eu não sou um cara assim bonito, eu não posso dizer que eu seja um cara assim muito atraente, mas eu sou um cara muito simpático, sei fazer amizades, eu evito fazer inimizade, porque elas vão aparecer naturalmente, e eu dou sorte nas coisas às vezes. E como dava sorte, gente? Tem um dia que eles estão indo agora, contornar ali, estão indo na direção do Chile, em direção ao Valparaíso, e sabe aqueles caras que ficam lá em cima naquela tendinha do barco, naquela cestinha do barco, olhando o que tem, o que não tem? Esse cara tá lá em cima e grita assim, oh, uma estrela vem vindo, o céu está caindo, pelo amor de Deus, vem aqui todos. O Darwin acorda, todo mundo acorda, eles chegam lá, vão ver, sabe o que o Darwin viu, gente? Ele viu Monte Osoro, em Quiloé, na ilha de Quiloé, um vulcão nascendo. Então, imagina, gente, você vê um vulcão nascendo. Quantas vezes você já viu isso? Conta para mim. Conta para mim. Você aí que está em casa, né? Quantas vezes você já viu um vulcão nascendo? Não é? Aí, o Fitzroy, gente, ele recebe um comunicado da Marinha dizendo que ele estava errado em ter comprado 2 barcos, que os almirantes não gostaram, xingando o Fitzroy de tudo, numa carta que ele recebe. O Fitzroy entra em depressão, se tranca na cabine e diz que o barco não vai mais para lá nem para cá. O Darwin tem um trabalhão para convencer o Fitzroy, traz umas moças do litoral, junto com vinho, junto com um monte de coisa, faz uma festa no navio. Fitzroy, enfim, abre a porta para ver o que estava acontecendo, e o Darwin diz para ele que é uma homenagem deles para ele, porque ele era um grande capitão. Aí o Fitzroy fica todo contente com o Darwin, resolve seguir viagem, vão para o litoral, permite que o Darwin vá para o interior ver o que tem, enquanto eles vão subir numa capela para rezar. Eles deixam
Beagle bem longe da praia, porque eles tinham medo de roubo, porque o navio inglês tinha muito ouro dentro, muitas armas, né? Muita coisa interessante de ser roubada. Foi a sorte. Porque quando Darwin está no interior, ele encontra, gente, estou falando, né? Uma floresta petrificada de macieiras. Está aí você, quantas vezes? Todo dia a gente encontra isso, todo dia você vê vulcão nascendo, floresta petrificada, todo dia a gente vê isso. E aí tem um terremoto, um dos maiores terremotos da história do Chile, que dá um tsunami, que pega aquela região ali, e eles não morrem porque a turma do Fitzroy está lá em cima na igrejinha. O cais do porto se ergueu 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura se ergueu. E o Darwin, lá no interior, viu tudo cair, viu uma árvore cair, chão se abrir. Tá? Isso faz com que o Darwin escreva um tratado de geologia, dizendo que o Charles Lyell estava correto, a Terra mudava mesmo, e que devia ser uma casca de ovo todinha quebrada, com um magma muito mole por dentro. Olha o que o Darwin pensou, gente. Né? Olha, o cara não tinha ferramenta nenhuma na mão dele. Ele achou que a Terra era uma casca de ovo cheia de rachaduras e que a gema era um magma que estava lá dentro e que de vez em quando saía igual uma pústula, que eram os vulcões, para expelir o excesso de energia para fora, e isso fazia nascer continentes. Isso, né? Escreveu um tratado de geologia, botou tudo aquilo no papel e mandou para o Henslow na Inglaterra. Tá? Estou arriscando, mandar o cara ler lá, vamos ver o que ele acha disso. Tá bom? Fitzroy está tão contente com Darwin que deixa o Darwin subir 13 mil pés até os Andes. Ele vai até o lado da Argentina, em Mendonça, tá? Quando ele começa a se perguntar quem ele queria ser no futuro, né? Quando ele voltasse, o que ele ia fazer mesmo da vida dele, como é que ele ia seguir a vida dele, tá? E aí ele pede para o Fitzroy se ele pode ir até o Peru a pé. Gente, 1835, gente. Você não vai no Peru a pé, nem hoje. Dá medo, não é, gente? Você não vai nem aí, ó. Você não sai nem na periferia. Pois é, o Darwin sai ali do sul do Chile, praticamente, e vai até o Peru a pé, enquanto o Fitzroy reforma o Beagle. Essa reforma ia demorar mais de um mês, tá? Ele iria encontrar o Fitzroy no Peru, e do Peru eles iriam para Galápagos. Quando ele chega no Peru, está tendo outra revolução. O Fitzroy já está esperando ele tem que sair correndo, entrar no barco, eles picam a mula para Galápagos. Quando eles chegam em Galápagos, gente, olha aqui, Galápagos, né, gente, vocês sabem, ali o Darwin viu as tartarugas gigantes, ali o Darwin viu os passarinhos, né, os finches, um em cada ilha, né? Vocês acham que ele fez tudo isso sozinho? Ali ele viu os lagartos que mergulhavam dentro d'água, né, os lagartos que comiam planta, né, que comiam algas, não é isso? Muito bem. Vocês acham que ele fez isso sem apoio? Não, Fitzroy era muito amigo do Darwin. Então, isso aqui, ó, onde vocês veem aqui, bolinha branca, é onde o Fitzroy foi sozinho. Bolinha com xizinho é onde o Darwin e o Fitzroy foram juntos. E bolinha com o alvo, aqui, ó, que parece um alvo, é onde o Darwin foi com o ajudantezinho dele lá, o menino, fazer coleta. Então, vocês veem que em muito lugar aqui, ó, ele foi com o Fitzroy, alguns lugares, ó, com Fitzroy, na maioria dos lugares, só um lugar que ele foi sozinho, tá? E os outros lugares aqui o Fitzroy foi sem o Darwin, tá? Então eles visitaram todas essas ilhas vulcânicas aqui, o Darwin coletou em todas elas e lamentou não ter guardado mais esqueleto das tartarugas, né? Eles comeram muito dessas tartarugas, viu, gente? Muito bem. Saem, por fim, com água, com abastecimento ali das Galápagos, né? E eles fazem uma transição muito grande, eles fazem uma viagem muito grande até chegar do outro lado, até chegar na Polinésia, no Tahiti, tá? Eles vão chegar lá em 1835, só lembrando vocês que a viagem era para demorar 3 anos, tá? Ela vai demorar 5. Lá no Tahiti, o Darwin vê os maores, conhece os maores da Nova Zelândia, tá? Quando ele chega na Nova Zelândia, ele conhece os índios maores, e ali ele escreve no caderninho dele: enfim, eu achei uma boa razão para a existência de religião. Esse povo deixou de ser canibal, tá? Em 1836, eles chegam em Sydney, na Austrália. Quando eles chegam em Sydney, o Darwin tinha umas perguntas na cabeça dele. Ele tinha aquela visão dele dos homens diferentes.
o homem negro, os índios da Patagônia, os índios do Brasil, os mulatos que ele viu no Brasil, né? O branco, ele já estava pensando assim, né? Nossa, aqui é tudo adaptação. Lá na Terra do Fogo, ele encontrou uma craca, o senhor Austrabalos, e ele descobriu que essa craca, o macho vivia dentro do trato genital da fêmea. Quando ele chega na Austrália, ele vê o ornitorrinco. Aí o Darwin escreve no caderninho dele de transmutação: ou nós temos vários deuses, ou a natureza é Chosdelock, né? É muito louca. Tá? Tem muita variação, muita adaptação a condições diferentes. Tá bem? Quando eles chegam nas ilhas Killing, nas ilhas do Coco, dos cocos ali, né? O Darwin consegue medir, gente, a profundidade e confirmar a teoria dele, de que um lado levanta, um lado abaixa. E ele começa a escrever a sua grande teoria dos recifes. E quando eles estão saindo das Ilhas Killing, indo em direção à África, no caso da Boa Esperança, eles cruzam com um barco, cruzam com um navio britânico. Esse navio britânico traz umas cartas dentro. Dentro dessas, uma carta para o Darwin, uma carta das irmãs. Na carta das irmãs, o Darwin senta no chão e cai assim, fica pasmo, porque elas diziam: aquele senhor Henslow, seu amigo, publicou todos os seus escritos de geologia na Sociedade Real de Geologia. O povo lá adorou. Disseram que você é um dos maiores naturalistas da Inglaterra. Estão todos assim encantados com os bichos gigantes que você está mandando para nós. Queremos saber se aquilo lá são dragões, o que é aquilo que você está mandando. Papai está encantado com você. Tio Jó só fala de você. Você é um sucesso aqui. Dizem que a rainha vai te dar uma medalha. Ele não sabia de nada disso, gente. Você imagina você ser o astro do YouTube e não sabe porque você não tem YouTube. Imagina uma coisa dessa. Era o que está acontecendo com Darwin na época, porque ele não tinha acesso. Ele não está na Inglaterra. Ele não sabe o que rola lá. Ele demora 6 meses para receber uma carta. Mas lá estão comentando das coisas dele todos os dias. E o Henslow, um pároco rural, um crente, um Tory, um conservador, é que está publicando todas as coisas do Darwin. Quando eles chegam na África, no Cabo da Boa Esperança, ele conhece o Herschel, que era um capitão, né, aposentado da Marinha Inglesa, que ficou por ali, e ele se sente à vontade para se abrir com esse cara, e pela primeira vez ele fala de seleção natural. Sai com esse cara para dar um passeio de elefante, olha só, viu elefante, viu gorila, viu macaco ali, né? E o Darwin sai encantado dali. Passam pela rocha de Santa Helena, onde é o exílio de Napoleão, e quando eles, enfim, estão achando, nossa, nós estamos voltando para a Inglaterra, que viagem longa. Sabe o que Fitzroy fala para a tripulação? Gente, eu acho bom a gente voltar na Bahia para confirmar exatamente o diâmetro da Terra. Vocês imaginam que os marinheiros gostaram disso, gente? Eles queriam matar o Fitzroy. O Darwin, mais uma vez, com a sua política da boa vizinhança, precisou intervir nessa relação para que não jogassem o Fitzroy para os tubarões. Voltaram até Bahia, o Fitzroy mediu e voltaram para a Inglaterra. Quando eles chegam na Inglaterra, eles chegam em 2 de outubro de 1836, em Falmouth. Tá? O Darwin pouco tem chance de deixar as coisas dele, deixou as coisas dele, deixou lá com o pessoal, pagou para o pessoal mandar as coisas dele para Londres, pagou para o pessoal mandar algumas coisas para casa dele, pagou para distribuir as coisas dele, se despediu do Fitzroy, tá? Pegou um cavalo, ficou 2 dias cavalgando, chegou na casa dele em Demont à noite, 8 quilos mais magro, todo mundo estava dormindo, ele pôs o cavalo no estábulo lá, subiu, deitou, dormiu. No outro dia, quando as irmãs estão tomando café com o pai, ele simplesmente desce, senta na mesa para tomar café. Foi uma festa, né, gente? Essa aqui é a viagem do Darwin, olha só. Ele sai da Inglaterra, vem aqui, ó, passa aqui pelo Brasil, Bahia, eles vêm aqui no sul. Lembrem-se que aqui eles fizeram isso aqui. Fitzroy fez um monte de idas e vindas aqui. Depois eles foram até Galápagos, de Galápagos no Tahiti, Austrália, Ilha dos Cocos, Ilhas Marítimas, aqui, ó, Cabo da Boa Esperança, passaram pela Rocha de Santa Helena, voltaram na Bahia, e da Bahia eles foram de volta aqui para a Inglaterra, em Plymouth, tá? Em Falmouth. Quando ele chega aqui em Falmouth, ele vai de cavalo, isso tudo aqui, gente, até Shrewsbury, tá? Então, não era mole. Quando Darwin retorna, ele descobre que ele era uma celebridade. E quem eram os amigos dele? O Henslow, que publicou suas cartas geológicas, guardou e divulgou seus achados fósseis, tá?
ele começa a pensar, meu Deus do céu, como é que eu vou contrariar um homem desse, né? Então, a Inglaterra está tomada por reformas, o povo quer establishment, o povo quer o fim do establishment, o povo quer uma mudança profunda. O primeiro orientador do Darwin, lembra, o Robert Edmund Grant? Ele estava execrado, porque ele era radical, impetuoso, politicamente correto. O Darwin, politicamente errado, né, incorreto. O Darwin recebe um recado, não se aproxime desse cara, tá? O Darwin, quando chega em Londres, já vai conhecer o Charles Lyell, que já abraça ele, gostava dele, mas o Lyell era um criacionista. A teoria da abiogênese, gente, é aquela que predominava ainda. Vocês lembram o que é a biogênese? A biogênese é aquela teoria do seu irmão, sabe? Aquele seu irmão que não toma banho, larga aquele monte de roupa atrás do quarto, onde aparece rato. Tá vendo? Roupa acumulada dá origem a rato. Essa era a teoria da biogênese, era isso que predominava. Isso vai predominar até 1877, quando o padre Spallanzani faz os experimentos com os balões volumétricos, lembram? E prova que o balão fechado, aquecido, não gerava nada lá dentro dele. Precisava estar aberto para a bactéria entrar, não existia biogênese, tá certo? O Erasmus convida o Darwin para apresentar o Darwin para algumas pessoas que eram tão cérebres quanto ele. Quem eram os amigos do Erasmus nessa reunião? O Richard Carlyle, o capelão do demônio, aquele que fincou a adaga com a carta nas portas de Cambridge, lembra? Falando que Jesus não existia. A Henriette Martineau, que era uma mulher que tinha um lábio leporino, e ela traduzia tudo que o Thomas Malthus falava, Thomas Malthus, da população em PG, o alimento em PA, para a população. Tá? Essa turma da pesada, e o Thomas Malthus usava uma corneta acústica. Imagina ele conversando com a Henriette. Ela de lábio leporino e ele de corneta acústica, né? Ninguém entendia como os dois se comunicavam. Tá bem? Essa turma que vai conviver com Darwin de um lado, e do outro lado, o Henslow, os párocos rurais. Então, o Darwin estava vivendo entre dois mundos. Ele estava vivendo o dilema vitoriano, destituído de fé e terrificado pela razão de ter que contar para todos os párocos que ele gostava, para todas as pessoas religiosas que ele gostava e devia muito, que provavelmente ele ia ter uma teoria em mente que dizia que a vida era resultado do caos. A vida era resultado de uma coisa chamada seleção natural, que não tem ética, que ela simplesmente elimina aquilo que não está adaptado nesse momento e favorece aquilo que está adaptado, que você não precisa de um grande poder divino para determinar a origem da vida e como as coisas vão se desenvolver. E ele escreve isso na capa de um caderninho que ele chama de transmutação. Esse pensamento do Darwin só era aceito por duas pessoas na época. O avô dele, que já tinha morrido, e o Robert Grant, que era o ex-orientador dele, que estava execrado. Tá bem? Então, o Darwin escreve nesse caderninho uma frase muito interessante. Essa frase diz o seguinte: é necessário um certo tipo de pessoa que seja receptiva para toda a sociedade, que não seja vista como uma pessoa herética, que tenha algo a perder, que tenha valores compatíveis com os valores morais e sociais da época, para que essa pessoa consiga discutir e falar da ciência sem ser crucificada. Entenderam? Então ele se aproxima do John Gould, que vai identificar os tordos, os passarinhos, as tartarugas para ele, e começa a ver que eles eram todos aparentados, apesar da distância de mais de 4.000 quilômetros do continente. Tá? Ele fica faz muitas visitas, quando chega em 1837, os primeiros macacos fósseis, ele vai junto com Lyell na Sociedade Geológica, tá? E ele conversa muito com Richard Owen, que era o diretor do Colégio dos Cirurgiões, que é onde hoje funciona o Museu de História Natural de Londres, tá? Era o primeiro curador desse museu, e o Richard Owen fala muito para o Darwin de fósseis, de macacos, deixa o Darwin ver tudo. O Darwin escuta muito, fala pouco, tá? Muito bem. Então, o Darwin, nessa época, ele já tinha lido o livro do Humboldt, ele decide escrever o livro sobre as viagens dele. E decide também que, para ele ser respeitado e ganhar dinheiro também, ele precisava escrever uma série zoológica, uma série onde ele descrevesse e contasse todos os bichos que ele encontrou, como eles mudavam a zoologia que era conhecida na época. Vocês sabiam disso, gente? Que o Darwin escreveu o livro da viagem e escreveu uma série zoológica de mais de 7 volumes. Quem consegue dinheiro para o Darwin fazer isso, do Tesouro da Rainha, é o Henslow, um pároco rural. Tá? Então, o Darwin começa a pensar em árvore genealógica,
ele começa a fazer experimentos de campo, e ele começa a ficar muito preocupado. Ele escreve, olha, uma frase no caderninho chamado Transmutação, que diz o seguinte: é um absurdo falar de um animal superior ao outro. Ele já tinha isso claro na mente dele, tá? Não tem uma superior ao outro, tem um mais adaptado que o outro numa determinada circunstância. Ele começa a ficar preocupadíssimo com genealogia, com cruzamentos consanguíneos. Mas mesmo assim ele começa a ficar muito doente também, ele deve ter pego alguma coisa na viagem. Há quem diga que o Darwin pegou doença de Chagas durante a viagem dele, tá? E ele começa a pensar em casamento. Ele tem até um caderninho muito legal do Darwin, que ele divide o caderninho assim: por que casar, por que não casar? Por que casar? Você tem uma esposa que vai fazer comida para você, vai te dar filhinhos, vai cuidar de você, vai tocar música à noite. Por que não casar? Conversa de mulheres, é uma perda de tempo danada, fazer visita de família, Deus que me livre, parente. Não, é muito engraçado essa parte do caderninho dele, procura na internet que vocês vão achar, muito bacana, tá? E aí, quando ele vai casar, ele decide que ele vai se casar com a Emma. A Emma Wedgwood, a prima dele, porque ela falava francês, falava alemão, falava italiano, ela era inteligente, tocava piano, e ela era um dragão no arco e flecha, que para o Darwin era uma coisa muito importante, ter uma mulher que soubesse defender a casa junto com ele se os franceses invadissem, não é? Porque o francês é sempre aquela coisa, está sempre tentando invadir a Inglaterra, né? E sempre a Inglaterra salvando os franceses da confusão. Então, vamos lá. Então, o casamento do Darwin é a coroação do dilema vitoriano, porque a Emma era muito religiosa e o Darwin estava perdendo progressivamente qualquer resquício de religiosidade dele. Uma coisa importante de lembrar nesse período, que é entre 1838 e 1843, a Inglaterra passa por uns 5 anos de fome terrível, desemprego, tumulto, tá? E o Darwin era um cara que, nessa confusão toda, que vai criando uma janela para ele pensar, ele admirava Lamarck, admirava o avô dele, ele era um Whig, ele era ligado a sociedades científicas que eram dominadas por conservadores. Mas ele tinha um círculo de amizades que era unitarista e reformista. O Erasmus, a Henriette, o Thomas Malthus, o primo Henslick, eram tudo reformista, tá? Um ponto crítico no pensamento do Darwin, que ele pensava o tempo todo e o angustiava muito, era como sujeitar a mente e a moralidade a forças autoevolutivas. E ele também se judiava muito mentalmente, pensando no que suas ideias causariam em Lyell, Owen, Sedgwick, Whewell, Henslow especialmente, na Emma, tá? Que eram todas pessoas extremamente religiosas, conservadoras, que tinham ajudado ele, né? Pois bem, acontece que em 29 de janeiro de 1839, quando eles moravam em Londres, num apartamentinho que ele chamava de Cabana da Arara, ele decide ali que a carreira dele está decidida. Eu vou ser membro da última geração de cavaleiros científicos autofinanciados, cujo laboratório é minha casa, porque eu tenho dinheiro. Mas ele não fica à toa fazendo só pesquisa dentro de casa. O Darwin é, inclusive, um dos principais financiadores das ferrovias britânicas. Ele apostava muito na ciência. E ele apostava dinheiro realmente. Ele começa a se envolver com bolsa de valores, que é uma coisa que está nascendo naquela época, apostar em ações dessa companhia. Ele dá muito incentivo para o capitalismo. E os capitalistas vão adorar o livro do Darwin. Vocês vão ver quando a gente chegar lá. Porque o livro do Darwin é uma justificativa para o capitalismo da adaptação, de uma sociedade se adaptar e se modificar sem que isso fosse uma heresia, tá bem? Mas Londres começa a ficar uma cidade muito tumultuada, muito poluída pela Revolução Industrial que começa a surgir. Então Darwin vai morar em Downey, uma cidadezinha de 400 pessoas, uma vila pequenininha. Lá nasce o primeiro filho dele, William Erasmus Darwin, e logo em seguida nasce a filha Anne, que seria a filha que toma conta dos pais quando eles ficam velhos, né? A filha mais velha, geralmente, mesmo que se case, ajuda a cuidar dos pais. Aqui é a casa dele em Down, aqui é onde ele tem um herbário dele em Down, direitinho. E essa filha dele, gente, um pouquinho mais para frente, ela vai ficar muito doente e ela vai ser o motivo do Darwin perder totalmente a fé dele na religiosidade, tá? Em 1842, prestem atenção nisso, com 32 anos de idade, o Darwin decide escrever uma carta ao Lyell, 1842.
ele escreve uma carta ao Lyell, que está de viagem nos Estados Unidos, contando das suas ideias sobre evolução e do mecanismo que deveria produzir a evolução. Darwin está construindo a ideia da seleção natural. Esta carta de Charles Darwin convence o Lyell, Charles Lyell, a se tornar evolucionista. Ele deixa de ser um criacionista e se torna um evolucionista. Ele converte o cara. Em 1844, Darwin já se sente muito doente, está com 3 filhos. O Darwin vai ter 11 filhos. 11, vão morrer 3, vão ficar 8. Tá? Ele era realmente um darwinista, tá bem? Quando eu falei para vocês que o Darwin gostava de namorar, eu não estava brincando, tá? E ele e a Emma eram fogo na roupa, pelo visto, tá bem? O tio Jos dele falece e ele conhece um jovem aqui, que você vê esse jovem já como velho, né? Porque a fotografia demorou, a fotografia foi mais para o fim do século, quando esse povo já estava velho, né? Ele conhece um jovenzinho chamado Joseph Hooker, que era filho do curador do Jardim Botânico de Kew. Tem hoje em dia uma estátua do Hooker na frente de Kew. E o Hooker se torna o principal crítico das ideias de Darwin. Darwin, nessa época, já se correspondia com diversos naturalistas, inclusive com Miller, aqui no Brasil, com Fitz Miller, que estava em Santa Catarina, na região de Blumenau. Tá? Então, Darwin escreve uma carta em casa para Emma, pedindo para ela que, se ele morresse, era para ela publicar, por favor, o caderninho de transmutação dele. Tá? Nessa mesma época, o Robert Chambers é um camarada lá que escreve anonimamente, muitas pessoas pensaram que foi o Darwin, tá? Um texto chamado Vestiges of Natural History of Creation, dizendo que a criação não dependia de um Deus. Tá? Bom, Darwin começa a ficar preocupado e resolve que ele precisa se reunir com mais pessoas, não pode ficar tão isolado em Down. Ele tem que começar a pôr as ideias dele de ciência para frente, tem que construir um grupo que apoie quando ele for falar abertamente de seleção natural. Porque vocês estão pensando, gente, que você chega e vai falando assim, a turma vai aceitando? Até hoje, se você fala uma bobagem, uma coisa errada aí, você é crucificado, é condenado e coisa e tal, não é? Imagina naquela época era feia a coisa, podia ser preso, podia ser morto, por causa de falar qualquer coisa que fosse considerada uma heresia. Então, ele faz uma famosa reunião em Down, na cidade dele, na casinha dele, onde ele convida 4 pessoas, que vão ser 4 cavaleiros do Darwin. Hooker, que será o botânico, curador do Jardim Botânico de Kew. Walter House, um zoólogo famoso na época. O Forbes vai ser o pai da biogeografia e da teoria dos supercontinentes. E o Falconer, que vai ser o pai da paleontologia. Essas 4 pessoas são 4 jovenzinhos que vão ser os primeiros aliados do Darwin, né? As primeiras pessoas mais novas do que ele que vão trabalhar com a seleção natural. Vai acontecendo um monte de coisas na vida do Darwin, nasce mais um filho, George, tem a quebra da batata, onde só na Irlanda 700.000 pessoas morrendo de fome e doença. O Darwin e a Emma contratam as pessoas de Downey para trabalhar para eles, assim, para construir um muro que ligam nada com coisa nenhuma, só para dar dinheiro para esse povo, para ajudar o povo, tá? Depois de 10 anos da viagem, ele já tinha escrito um monte de livros de zoonomia, faltava descrever o Senhor aos Trabalhos. Então, ele escreve, em 1846, a primeira versão da Origem das Espécies e entrega para o Hooker ler. O Hooker diz para ele o seguinte: quem é você para falar de evolução? Você tem que descrever espécies primeiro. Quem é você para falar de origem de espécies? Quantas espécies você descreveu? Né? Nossa, o Darwin se sente pressionado por aquilo e resolve estudar craca, conchinha, descrever tudo aquilo para aprender mais sobre aquilo lá, né? Nasce a filha Elizabeth do Darwin, nasce o filho Francis do Darwin, e esse filho Francis do Darwin nasce, e o Darwin faz uma descoberta muito importante, o clorofórmio, porque eles estão numa tempestade, não dá tempo da parteira vir, a Emma está gritando de dor, o menino não nasce. O Darwin tinha muita dor de estômago, os amigos dele mandavam de tudo para ele. Haxixe, maconha, o diabo a quatro para o Darwin ver se melhorava. E o Darwin recebe um vidro com o tal do clorofórmio. E ele cheirava aquilo, achava aquilo muito forte, deixava ele balão aquilo. Ele fica tão desesperado com os gritos da Emma que ele joga o clorofórmio num pano e põe na cara da Emma. A Emma desmaia, relaxa, o neném nasce, o Darwin que fez o parto do menino, tudo com a Emma desmaiada. Ele escreve no caderninho dele: a maior invenção da humanidade, clorofórmio, tá? Porque era um anestésico. Imagina tanto que o povo sofria naquela época.
Em 1850, nasce mais um filho do Darwin, o Leonard, tá? E ele descobre que o Hooker, numa viagem, foi sequestrado no Himalaia. O Darwin pede para a rainha resgatar o Hooker, porque o Hooker é importante. E eles mandam tropas para resgatar o Hooker no Himalaia e trazem o Hooker de volta. Em 1851, depois da provocação do Hooker para ele, em 1846, o Darwin publica o livro das cracas dele. Um livro de 3.500 páginas sobre craca. Vocês imaginam o que é isso? Agora ele podia falar de espécies. E aquilo é um sucesso total. Ele vai ganhar uma medalha da rainha pelo livro das cracas. Só que a filhinha dele, a Anne, lembram da Anne? Que ia cuidar dos pais na velhice, ela está muito doente. Talvez um câncer de estômago, ou uma apendicite, não sei. O Darwin leva ela para a clínica hidroterápica do Dr. Gully em Malvern, que ele ouviu dizer que era um lugar bacana, né? Ele leva para lá. Então vocês veem aqui na figurinha embaixo, aqui onde em Downey, onde morava a turma do Darwin, ele vai até Malvern, aqui, tá? Levar na clínica ela. E todo dia ele mandava um cavaleiro trazer notícia para Emma, trazer notícia para Emma. Até que no último dia a menina morre e se esvaindo em sangue e de muita dor no colo do Darwin. Ele simplesmente escreve no caderninho dele: a fé cristã é em vão. Ele pede para as pessoas fazerem o enterro da Anne, ele não vê a filha ser enterrada, ele pede para que enterrem ela, porque ele tem que avisar a Emma. Ele tem que dar a notícia pessoalmente para a esposa dele. Olha a consideração, gente. Porque a menina já morreu mesmo. Ele tem que considerar com quem? Com quem está vivo. Ele fez tudo o que ele podia pela menina enquanto ela estava viva. A gente faz as coisas pelas pessoas enquanto as pessoas estão vivas. Não adianta fazer depois que o pessoal morreu. Aí ele pega um cavalo e vai até onde a Emma está, para ele chegar, e chega lá arrebentado, porque ele também não estava bom, para dar notícia para a esposa, porque ela estava grávida. Ela recebe a notícia, passa uns dias, nasce o Horace. Estou falando para vocês, gente, 11 filhos, tá? Muito bem. Em 1852, graças à Rainha Vitória, a Rainha Navegante, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é o império mais rico do mundo. E Darwin se torna um dos principais acionistas das ferrovias inglesas. Tem muitas mudanças liberais começando a acontecer, muitas ideias evolucionistas surgindo. Em 1853, o Darwin recebe a medalha da Ordem Filosófica do Cavaleiro, na Sociedade Real de Londres, pelo livro das cracas. Vejam, agora ele é um cara rico, um cara que investe em ferrovia, um cara que os economistas gostam dele, o povo em geral gosta dele na vila dele, onde ele mora, porque ele e a Emma ajudam todo mundo, eles têm a farmácia, eles têm a biblioteca, eles que ajudam o povo lá. Ele investia o dinheiro do povo para ajudar o povo a ganhar dinheiro, o povo não sabia como fazer aquilo, só agradecia quando o Darwin dava dinheiro para eles, né? E agora ele podia falar de espécie e ele tinha uma medalha real no peito. Uma medalha real no peito. Você tem medalha real no peito? Ele tinha, né? E aí, um camarada chamado Thomas Huxley, que é o bulldog de Darwin, depois, no futuro, um jovem zoólogo, inimigo mortal do homem, porque o Huxley queria provar que o homem descendia do macaco, tá? Se aproxima bastante do Darwin. Então, gente, estava chegando a hora certa do Darwin falar da seleção natural. Porque evolução não é a teoria do Darwin. Evolução já vinha sendo falada desde o Lamarck, desde o Erasmus Darwin de Lichfield, o avô do Darwin. A grande coisa era explicar como é que a evolução funciona. Se você não explica como que um carro funciona, de nada adianta um carro. Ah, o que é aquilo? Um carro. Para que ele faz? Não sei. O que é isso? Evolução. Como é que ela faz? Não sei. Ah, aquilo ali é evolução. Como é que ela faz? Com seleção natural. Ah, o que é seleção natural? Olha, o mais adaptado vive, o menos adaptado morre. Então, vai havendo uma seleção dos organismos mais adaptados no planeta. E isso vai gerando diversidade de espécies. Tá? Muito bem, isso que ele tinha que explicar. Então, os jovens reformistas estavam em ascensão, os velhos estavam doentes e morrendo, isso tirava muito peso da consciência do Darwin, né, de contrariar muita gente. Os evolucionistas começam a tomar os lugares certos em Westminster. Tem amiguinho do Darwin, daquele grupo dele lá de meninos, que estão agora prefeitos, ministros, dirigentes de museus, de herbários. As bases sociais da ciência estão mudando visivelmente. O Darwin já tinha
a coleção zoológica, o livro das viagens, o livro de Kraka, 3 medalhas de geologia, um monte de paper, uma medalha real no pescoço. Ele era um Whig, ele era respeitado, ele era carismático e ele era rico. Agora ele podia falar de evolução. Então, em 1854, a Inglaterra se envolve na Guerra da Crimeia com a Rússia pelo controle do Mediterrâneo. O Forbes, que era um grande aliado do Darwin, que era prefeito já de Edimburgo, infelizmente falece. Tá? O Darwin está fazendo um monte dos experimentos dele em casa, com sementes, com pombos. Tá? O Huxley procurando se aproximar cada vez mais de Darwin. E o Darwin começa a trocar cartas, trocar ideias, só agora, em 1855, tá? E pedir para que uma pessoa faça coletas para ele, de coisas que ele gostaria de ver e conhecer. Essa pessoa chama-se Alfred Russel Wallace. Em 1857, o Darwin escreve uma carta para um americano chamado Asa Gray, apresentando o que ele chamaria de Natural Selection, e pede a crítica do Asa Gray, tá? Lá nos Estados Unidos. É a primeira vez que o Darwin dá nome aos bois. Natural Selection explica a evolução. E mandou isso para um americano. Tá vendo? Ele mandava sempre para quem estava muito longe, para dar tempo do cara pensar, mandar carta para ele, para não sair falando por aí, né? Não mandar WhatsApp para os outros, entendeu? Ele era esperto. Não ficar com esse negócio de guardar aquele monte de mensagem de WhatsApp, do que, fulano, coisa e tal, ficar guardando aquelas mensagens, depois dá confusão, olha a Lava Jato aí, né? Muito bem. Em 1858, o Huxley faz uma palestra comparando o homem, o babuíno e o gorila. O Owen quer matar o Huxley, tá? O Darwin achou aquilo engraçadíssimo. Em 1858, no dia 18 de junho, o Darwin recebe uma carta de Wallace. O Wallace viveu bastante, gente, viveu até 1913. Na carta, o Wallace falava um monte de coisa, de um monte de ideias que eram bem diferentes das de Darwin, mas o Darwin achou que tinha a ver. Para o Darwin, a seleção natural, ela era cruel e sem direção, não tinha uma ética. A natureza não tem uma ética, o que está mais adaptado fica, o que está menos adaptado sai. Para o Wallace, a seleção natural, ela tendia ao progresso, porque o Wallace se preocupava muito com a evolução humana, ele se preocupava muito com o homem perfeito. Então, o Darwin escreve ao Wallace dizendo que queria publicar a carta dele junto com a carta com as ideias dele, Darwin. O Wallace estava receoso na resposta ao Darwin e disse que não pretendia publicar. Vocês estão entendendo? O Wallace não queria publicar. Na mesma época, aparece o crânio do Neandertal. Isso balança muito Darwin, porque ele toma conhecimento e consegue informações sobre aquilo. Em 1858, nasce mais um filhinho do Darwin, Charles, mas não aguentou, o bebezinho morre. E no dia 27 de junho, isso aconteceu. No dia 1º de julho, teria reunião na Sociedade Linneana, que ia ser presidida pelo Thomas Bell, que descreveu todos os répteis que o Beagle trouxe. Então, seria muito favorável ao Darwin. O Darwin não vai na reunião, ele pede para o Henslow e para o Hooker lerem a carta dele em público. Lerem a carta que ele mandou para o Asa Gray em 1857 e as cartas trocadas entre ele e o Wallace, falando de evolução e falando de seleção natural. Todos os cientistas que estavam ali, ninguém entendeu nada, ninguém deu bola. Não deram nem bola para as cartas. Estão entendendo, gente? Não deram bola para as cartas. Elas são um marco, mas ninguém deu bola na época. Até que no dia 22 de novembro de 1859, enfim, o Darwin publica On the Origins of Species by Means of Natural Selection. 2 semanas antes de lançar o livro, ele mandou uma cópia do livro a todos os seus amigos clérigos rurais, pedindo desculpas se aquilo ofendesse eles de alguma maneira. Olha que gente fina, gente. Quem faz isso? Quem faz isso? Olha, gente, eu vou dar uma entrevista hoje, eu vou falar uma coisa que vocês não gostam, mas estou avisando, eu vou dar entrevista, vou falar uma coisa que vocês não gostam, mas não é para magoar vocês, é porque eu acredito naquilo mesmo. Era um gentleman, né? Os 1.250 exemplares do livro são vendidos no mesmo dia, e no outro dia sai uma definição dos bispos de Cambridge, né? Que o Darwin seria julgado no Divinity Hall por heresia das implicações da teoria dele em relação ao homem. O Huxley corre para defender o Darwin, para dizer que ele vai ser o defensor, o bulldog do Darwin, né? E o Owen diz que vai ser o acusador.
O Owen escreve para o Darwin dizendo que aquilo era a melhor explicação que ele já viu publicada sobre a formação das espécies. Cínico, porque ele trabalha por trás para tentar derrubar o Darwin. Marx e Engels dizem que a amarga sátira ao homem e à natureza. Darwin nunca recebeu carta desses dois. Nunca trocou carta com eles. A evolução foi bem aceita, mas a seleção natural não foi aceita durante o tempo de vida do Darwin. É bom que se reconheça isso. A seleção sexual, sim, foi fácil de ser compreendida. Em 1860, um ano depois, o Darwin já publica uma segunda edição, onde ele muda o nome para apenas A Origem das Espécies. Tá? O Sedgwick faz críticas pesadas, assim como o Owen e o Henslow, que o Darwin gostava muito. O Henslow chama aquilo de um tropeço no caminho certo. Então, Darwin seria julgado no dia 30 de junho de 1860, na casa do auto-anglicanismo, a diocese de Wilberforce, tudo armado para derrubar o Darwin. Henslow seria o presidente da sessão. William Draper fala um pouquinho, vindo da Universidade de Nova York, sobre darwinismo social, que era uma coisa que o Darwin não gostava. Sam Oxon, treinado por Owen, ele não leu o livro do Darwin, ele iria ridicularizar o livro durante a sessão. O Wilberforce, que é o bispo, no auge da sessão, pergunta para o Huxley se o Huxley é parente do macaco por parte de mãe ou por parte de pai. O Fitzroy vai na Assembleia e levanta com uma Bíblia na mão, protestando contra o Darwin. O Hooker demonstra claramente na sessão que o Oxon não leu o livro e ele é aplaudido de pé por isso. Tá? Por fim, o Huxley, no final da reunião, responde ao bispo sobre o seu parentesco com o macaco e diz o seguinte: a exceção realmente da pergunta levantada sobre a minha predileção pessoal na questão da genealogia, não me teria ocorrido levar adiante um tópico como esse em uma discussão. Mas então, tendo eu que responder, diria que entre um homem dotado pela natureza de inteligência, e apontou para o bispo, possuidor de muitos recursos intelectuais e influência, como é o senhor bispo, mas que emprega essas faculdades e influência para o mérito propósito de lançar ridículo em uma discussão científica séria, sem hesitar, afirmo minha preferência por descender de um macaco. Gente, foi a melhor resposta já dada a fake news, não é? É isso aí, ó. E até hoje nós temos esses Wilberforces da vida esparramados no nosso meio aqui, né? Que vão, infelizmente, desde nossas universidades até os níveis mais altos da administração pública, falando bobagem, falando aí de design inteligente. Que design inteligente? Isso é um criacionismo disfarçado, uma palhaçada, não é isso? Então, nós estamos falando de ciência séria. Evolução é resultado de seleção natural, que o Darwin mostrou, já fazendo uma mudança dramática na biologia, transformando a biologia de uma biologia que era puramente funcional para uma biologia evolucionista, uma biologia que explica como as coisas evoluem, como as coisas se modificam, como as coisas se diversificam. Darwin, nesse momento, tira Deus do centro do universo e coloca ali o homem, criando as bases para o capitalismo. O capitalismo encontra agora uma justificativa, não apenas o capitalismo, a sociedade como um todo encontra uma justificativa natural para provar, para poder dizer que as coisas mudam, as coisas têm que mudar. Se o mundo muda, se os bichos mudam, se as plantas mudam, por que eu tenho que viver num mundo onde eu tenho que acreditar que existe um Deus que mandou tal pessoa ser um rei que vai mandar em mim? Chega disso, né, gente? Muito bem. Então, nos dias seguintes, sai no jornal The Times uma convocatória dos bispos, né, do arcebispo de Canterbury e mais 25 bispos que ameaçam Darwin como uma corte herégica eclesiástica, tá? Que o Darwin iria passar por uma corte eclesiástica. Ele não acreditava em nada daquilo mais. Sabe o que ele escreve? Uma das raras vezes que o Darwin saiu da linha. Ele escreveu: um tribunal de bispos é o jardim florido do demônio. Muito bem, né?
Muito bem, vai acontecendo um monte de coisa, né? Morre o primogênito do Huxley, morre o filho mais velho. O Darwin era muito solidário, ele e a Emma, eles levam a família toda do Huxley para casa dele, ajudam, tá? O Huxley cria um jornalzinho chamado Natural History Review. O Darwin vai ficando muito doente, muito preocupado com a sua descendência, com a endogamia. Ele escreve para a rainha da Inglaterra, propondo a ela fazer um estudo sobre casamentos consanguíneos. Ela não deixa, de jeito nenhum, né? Só em 1862, gente, depois que o circo já tinha pegado fogo, o neguinho já tinha apagado, já estava levantando outro circo, é que o Wallace chega na Inglaterra. E em 1863, aquele amigo do Darwin, o Falconer, lembram do Falconer? O pai da paleontologia, que ia nas reuniõezinhas de Darwin com Darwin, ele descobre o Archaeopteryx e o confidencia primeiro a Darwin, tá? Muito bem. Lyle escreve um livro sobre a antiguidade do homem, é totalmente convertido ao evolucionismo. Tá? Sai um livro do Huxley sobre o lugar do homem na natureza. A filha do Hooker, que vai ser o curador do Jardim Botânico de Kew, né? Com 6 anos de idade, morreu igualzinha à filha do Darwin. O Darwin, nessa época, sofria de muita flatulência, vômitos, dores nos rins, tinha uma urina muito abundante e pálida. Tá? Por mais de 30 anos ele sofreu com essas doenças. Então, em 1864, ele começa a estudar biologia floral. Ele recebe a notícia, em 65, que o Fitzroy se suicidou. Coitado do Fitzroy, que trabalhou muito pelas teorias de controle do clima, de conhecimento do clima, de climatologia, de ajudar a rainha, tudo. Ele perdeu os seus cargos, perdeu a esposa, perdeu os filhos, né? Ele morreu sozinho, muito triste. O Darwin vai, por fim, depois de muito tempo em casa, a um sarau na Sociedade Real. Ele vai a um sarau na Sociedade Real Britânica. Quando ele entra no sarau, tem uns bobinhos lá que fazem assim, sabe, som de macaco. O Darwin está entrando, tem uns caras que escondidos fazem som de macaco. E o Darwin viu que tinha muito jovem ali. Ele pegou, gente, fez assim, tirou o chapeuzinho dele, fez né? Quando ele fez isso, um monte de jovens se aproximou, abraçou o Darwin, caiu todo mundo na gargalhada e ergueram ele com o risco de quebrar os ossos do cara, porque ele já estava velhinho naquela época, né? Já não era assim. O Wallace se aproxima muito do Erasmus e do Chambers, né? E vão fazer fotografia kirliana, aquela fotografia da áurea, né? Eles viram os três, o Chambers, o Wallace e o Erasmus, eles viram se tornam kardecistas, espiritualistas. Né? Em 1866, o Darwin recebe uma visita muito engraçada do Ernest Haeckel, o Darwin alemão, que é o cunhador do termo ecologia. Né? Wissenschaften é uma palavra alemã que traduz ciência. A primeira palavra para ciência nasceu na Alemanha, com Wissenschaften. Naturwissenschaften é a ciência da natureza. E esse cara cunhou a palavra ecologia, que é ecologia, que é o Ernest Haeckel. Quando ele visita o Darwin, ele descreve o Darwin na Alemanha como um cara alto, de olhos azuis, penetrantes, de uma força imensa, parece que você está vendo o Superman. Tá? Em 1867, o Darwin publica Variation of Animals and Plants Under Domestication, um livro que tem 1.500 cópias esgotadas em uma semana. Ele é um sucesso, né? Ele fica muito feliz quando seu filho, o George, é tido como o melhor da classe de matemática, e o George faz a teoria de que a Lua é um pedaço da Terra. A teoria de que a Lua é um pedaço da Terra é do filho George, do Darwin. Tá? O Leonard é o segundo na academia militar, e o William, filho do Darwin, é um banqueiro, com quem o Darwin briga. Briga. Porque eu falei para vocês que o Darwin vivia angustiado. Uma das angústias do Darwin era o quê? Escravidão. Escravidão, racismo. Era uma das coisas que incomodava o Darwin. E ele estava juntando dinheiro para tentar derrubar o governador da Jamaica, que judiava muito dos negros na Jamaica, e descobriu que o William tinha feito um financiamento para esse governador. Ele rompe com esse filho por anos. O Darwin recebe a ordem pour le mérite do rei da Prússia, porque os estudos do Darwin já estavam sendo publicados em 6 línguas diferentes. O Hooker é eleito presidente da Associação Britânica, é a vitória completa do darwinismo na época. E o Huxley se torna ministro da Justiça e presidente da Sociedade Geológica. Ou seja, a rainha está aceitando o darwinismo. Tá?
O Darwin, com 60 anos, toma um tombo do cavalo dele, que ele adorava andar no tome, toma um tombo, não pode mais andar. Botam o Huxley, os bispos, como o Huxley é um ministro da Justiça agora, os bispos religiosos põem ele na parede, querem que ele diga que ele é ateu, para ele perder o cargo. Para ele não dizer que ele é ateu, ele diz que ele é agnóstico. Fica todo mundo assim, o que é isso? Ele cunhou a palavra agnóstico. Ele fala, eu sou igual Santo Tomé, eu acredito vendo. Santo Tomé era um santo católico. Muito bem. O último orientado do Darwin é um rapazinho chamado Mivart, né? É um dos últimos orientados dele, né? Que ele se aproxima do Darwin através do Huxley, né? Ele quer ser eleito para a sociedade real e ele quer colher informações do Darwin a mando de outros, de terceiros, para tentar sacanear a teoria da seleção natural. O Darwin fica muito triste com isso, né? Sempre tem gente estranha que aparece. Em 1869, em novembro, o Clube dos 10, que era um clube dos darwinistas eméritos, eles criam uma revistinha, a Nature. Em 1871, o Darwin publica simultaneamente, em inglês, alemão e russo, o livro chamado A Descendência do Homem. Sou um velho macaco com uma face cabeluda, que é da onde vem todas aquelas charges que vocês veem do Darwin como macaco, que saem em jornais, isso tudo vem desse livro, A Descendência do Homem. Ele vai estudar dróseras, vai estudar minhocas, tá? Ele escreve um livro sobre plantas insetívoras que ele estudava na casa dele, e aí ele publica um livro muito famoso, muito importante para a gente do comportamento animal, para nós da etologia. The Expressions of Emotions in Men and Animals. The Expressions of Emotions in Men and Animals é um marco do nascimento da etologia, do behaviorismo, do comportamento animal, tá? Ele salva o Alfred Russel Wallace da miséria, ele salva o Huxley da miséria, conseguindo pensões da rainha da Inglaterra para eles, pelas benesses que eles fizeram para o Estado. E em 1875, o Lyell morre, cego, solitário, enterrado em Westminster. O Darwin vai escrever, em 1876, uma autobiografia dele, junto com a filha dele, a Etty. Tá? Começa a orientar o último menino da vida dele, o Romanes, que é um dilema vivo do Darwin. O Romanes vive entre a religiosidade e o darwinismo, sempre se confrontando e sofrendo com isso. E ele publica o seu último livro, em 1877, The Worms, As Minhocas. Né? Em 1881, morreu o Erasmus, o irmão do Darwin, foi enterrado na fazenda, do lado de uma árvore que o Darwin gostava muito. E no ano seguinte, em 1882, em 19 de abril, o Darwin falece. Ele está enterrado na Basílica de Westminster, mas a vontade do Darwin era ser enterrado junto com o irmão, que ele adorava, na árvore ao lado da fazenda. O Darwin ser enterrado em Westminster foi uma manobra do Huxley, porque o Huxley achava que o Darwin tinha que ser enterrado no lado paralelo aonde estava o Newton, o que Newton representou para a física, para ciências físicas e matemáticas, o Darwin representava para ciências biológicas e ele não aceitaria menos que aquilo. Né? Mas a vontade do Darwin era ser enterrado junto com o irmão dele na fazenda. Tá? Então, essa foi a vida de Charles Darwin para vocês, um homem que mudou o nosso conhecimento, que viveu atormentado pelos dilemas da religião, por não ofender as pessoas que contribuíram muito para a vida dele, tá? E agora estamos aqui abertos a responder algumas perguntas que tiverem aqui no Facebook e nos despedirmos de vocês. Vamos lá, então, vamos ver aqui. Se deu tudo certo, parece que deu tudo certo, parece que a turma gostou bastante. Tivemos um público bacana aqui. Eu não tenho assistência, viu, gente? Eu não tenho aqui assistência de palco. Então, eu tenho que acompanhar aqui. Depois eu vou ver as mensagens de vocês todos aqui. Vou ver algumas últimas aqui. O conflito entre religião e ciência sempre presente, tá? Espero que vocês tenham gostado mesmo, espero que tenham achado boa a palestra e continuem nos acompanhando. Convido vocês para acompanhar a ciência que nós fazemos aqui no Facebook, tem no Instagram também e tem nossa página no X. Nosso objetivo é divulgar a ciência. Lembrem-se, a gente não tem propaganda, não tem nada disso misturado no meio lá. Fiquem amigo da gente lá no Instagram, fiquem amigo da gente aqui no Facebook. Dá força para a página para ela ganhar visibilidade. Quanto mais gente clicando, quanto mais vocês esparramarem a página,
mas a gente fala de ciência com seriedade para a população. É isso que a gente precisa. Cada coisinha que a gente falar com seriedade, a gente falar direitinho para a população. A palestra fica gravada, depois a gente disponibiliza ela no canal do YouTube. Vai no meu canal, Kleber Del Claro YouTube, tem um monte de palestras lá. Vai na nossa página no Wix, a ciência que nós fazemos, tem um monte de vídeos que a gente faz dos trabalhos de pesquisa da gente. E vocês são convidados a colaborar com a gente. Tem uma coisa interessante? Vê o modelo de nota lá, escreve para a gente publica para vocês também, tá? Muito obrigado, pessoal de Passos aí, ó. Não se esqueçam, visitem o nosso site, tá? Vão lá na ciência que nós fazemos. O pessoal da UENG, Unidade Passos, uma alegria ter vocês com a gente aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no nosso laboratório. Hipólito é um amigo muito querido por nós, tá? Olha que bacana, até a Érica Germano está lá, a Érica está lá no Canadá vendo a gente, saudade dela, tá? Muito obrigado a vocês, então. Vamos ficando por aqui e continuem aí com a Semana de Darwin e vamos continuar defendendo a ciência e brigando por nossa vacina. Nós pagamos imposto, nós temos direito a essa vacina o quanto antes. E fora com os fura-fila. Cadeia para os fura-fila. Tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Muito agradecido a todos vocês.